Neste vídeo, vamos falar sobre qual era o fruto proibido que Adão e Eva comeram no paraíso. A maioria das pessoas, quando imagina o fruto proibido, pensa em uma maçã, mas isso é um erro. O fruto proibido não era uma maçã, e isso aconteceu por causa de um erro de tradução. Já vamos falar sobre esse assunto, mas quero mostrar para vocês qual era o fruto proibido e também vamos aprofundar mais nesse tema. Mas dentro desta caixa eu tenho o que na tradição judaica, é considerado o fruto proibido. Já vamos abrir a caixa, vamos falar sobre esse assunto. Primeiro, quero mostrar de onde vem o erro de acharem que o fruto proibido era uma maçã. E por que isso ocorre? Pessoas veem filmes de Hollywood na arte. Imagino que a mulher estava no paraíso, havia uma árvore e a serpente desceu dela assim, sei lá, e lhe dá uma maçã daquelas vermelhas clássicas, como a do filme Branca de Neve. E essa é a fruta que os expulsou do paraíso. Isso é um erro de tradução e vou mostrar a seguir. Está escrito em Gênesis 2, versículo 9. Isso é sobre a árvore da qual está o fruto proibido. Em hebraico eu leio para vocês. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu? Que essa tradução para o latim teve uma forma em que houve uma confusão. Vou explicar como foi feita a tradução para o latim. Houve um papa chamado Damaso no século IV que pediu ou ordenou ao seu secretário que traduzisse a Bíblia. Esse secretário se chamava Jerônimo e ele pediu para Jerônimo fazer a tradução da Bíblia. O que aconteceu? Que Jerônimo traduz para o latim e esse texto é conhecido como a Vulgata, e essa é a tradução que Jerônimo faz. É o mesmo versículo ou parte dele. Não coloquei tudo, só a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele coloca o bem e o mal. A palavra mal em hebraico. Em latim, Jerônimo, ele colocou mali. O que acontece? Que em latim, a palavra mali, bem, essa é uma forma que se coloca assim gramaticalmente, mas a palavra malum em latim significa maçã. Aqui está em uma fonte do dicionário, podem conferir, isso vem do latim, que por sua vez vem do grego dórico, da palavra malum, etc. Mas o ponto é que a palavra malo não é Apple, os computadores e nem o iPhone, e sim maçã, que a palavra malum, gramaticalmente, também significa mal, como algo relacionado à maldade, malum, que se parece com o espanhol. Certo, língua é romance, mas também é maçã, e por isso chegou-se a tentar representar graficamente esse fruto malum, esse fruto mal, o malum, vamos representá-lo como um malum, uma maçã, assim como na arte. Por exemplo, é mostrado como uma maçã, embora pareça um pêssego, mas representa uma maçã, vitral da Catedral de Bruxelas. Na arte, especialmente no Renascimento, é sempre representado como maçã. Não coloquei as imagens porque ali expõe muito o corpo, é uma página de judaísmo, etc. Então, o ponto é que, essa é a origem. Por isso, porque houve um erro de tradução, na verdade, não é um erro de tradução, é uma tradução. Foi a palavra malum. Essa foi a palavra que ele escolheu. Simplesmente não há um erro aí. Mas ao tentar representar a ideia, por isso acabaram tornando isso algo ruim. Então quero mostrar para vocês agora qual é o fruto proibido. Na verdade, há um maloquete aí, 5 opiniões sobre o assunto, mas quero mostrar para vocês o que se comenta sobre qual é o fruto proibido neste momento. Estamos na festa de Sukkot, conhecida como Festa das Cabanas ou dos Tabernáculos, celebrada por nós judeus. E nós temos esta fruta. Esta fruta, vou abrir esta caixa agora para que vocês vejam o que tem dentro. Estes senhores, é um etrog. Etrog, assim se chama em hebraico. Em espanhol, acho que traduzem como cidra. Ou seja, assim é a cidra, tem quem chame assim, mas é o etrog. E é uma fruta que tem um aroma muito agradável. Na verdade, já fiz a bênção. Vocês sabiam que judeus fazem bênçãos antes de comer e após ir ao banheiro? Temos muitas bênçãos, sim, como para santificar o dia, etc., ou cada momento do dia. E há uma bênção se alguém sente o cheiro de frutas que tem um bom aroma, como o etrog, que é a bênção, essa. Anotem Rich, Tov, Beperot. Eu já disse a bênção, não devo repetir a bênção em vão, mas então, para que saibam, é uma curiosidade. Anotem Rich, Tov, Beperot. É isso mesmo, então quero mostrar para vocês.
Este é o etrog que um judeu segura. Vocês podem ver aqui o etrog antes da festa de Sucô. Eles vão e compram, acabam judeus. Isso é nos Estados Unidos, na verdade. E o etrog é exposto, é colocado, vocês veem o pitão em cima. E um etrog, senhores. Pode valer até, antes achava que eram centenas de dólares, mas pode valer milhares de dólares. Um etrog assim saiu em um artigo esta semana nas notícias em Israel, que há pessoas que pagam milhares de dólares por um etrog e estão dispostas a pagar, etc. Porque isso é uma mitzvah. Isso é um preceito que pode, que é importante, é um preceito da Torá. Vou mostrar para vocês diferentes tipos de etrog. Sim, bom, antes de falar para vocês sobre o que estou fazendo agora neste momento. Parênteses é construir a ideia sobre o fruto proibido do Éden, mas para isso quero construir a ideia. Sim, para que vocês compreendam como ponto. Estes são diferentes tipos de etrogim. Outro parêntese. A palavra no singular é etrog, no plural é etrogim. Quando se coloca o sufixo in, é plural masculino em hebraico. Então, estes são diferentes etrogim. Este é um etrog gigante, senhores. Tão grande é o etrog que os judeus temanim usam, e esse é todo o conjunto que se pega. Essas são folhas de palmeira. Não sei os outros nomes, mas é Adas agavá, acho que murta e salgueiro. E esse é o etrog, a fruta que tenho aqui. O fruto proibido que Adão e Eva comeram no Éden. Esse é o ritual que se faz, que se pega as 4 espécies e se movimentam. E por que fazemos isso? De onde vem essa tradição? É uma lei que está na Torá. Isso está escrito em Levítico 23, versículo 40, diz: Sim, ulkatem. Então, vocês tomarão para si no primeiro dia, o primeiro dia da festa de Sucô, como eu disse. Estamos na festa das cabanas, tabernáculos, seja como for, que é a festa de Sucô. Então, diz que vocês tomarão para si no primeiro dia. Fruto bonito, assim traduziram. Fruto da árvore bonita, palmas, tamareiras. Esse é o lulave, ramo de árvore frondosa, do salgueiro do ribeiro, etc. Agavot, etc. E 7 dias, porque a festa de Sucô dura uma semana. Esta é a fruta em questão, Pritz Adar, que foi trazida como fruto da árvore formosa. Embora aqui possa ser entendido linguisticamente como se o que é belo fosse a árvore ou o fruto é o belo. Pensem sobre isso, porque esse é um tema que tem sido debatido em nível linguístico, porque os samaritanos entendem de uma forma, os caraítas, na verdade, também entendem de outra forma. Mas o que é belo aqui é a árvore e o fruto, perdão. Assim até mesmo a Septuaginta entende. Mas enfim, esta é uma representação do etrog. É uma representação do século XIX, o etrog. Por dentro parece um cítrico, semelhante ao limão, mas é outra fruta, diferente do limão. Na visão judaica, é outra categoria, distinta do limão. Vou mostrar outra representação do etrog. Parênteses novamente. Estou construindo um argumento assim, tenham paciência, mas vou mostrar coisas super interessantes ao longo deste argumento. Tem coisas muito interessantes que quero mostrar para vocês, e esta é uma moeda judaica do século II. Isto é hebraico do Kitav Ivri, Kitav Ashuri, o que usamos hoje em dia no hebraico atual. No hebraico, digamos, da Torá, é o Kitav Ashuri. É o Kitav Ivri, outra escrita que diz pela libertação de Israel. E aqui vemos a representação do etrog. Essa é outra representação, que é uma moeda de 134 a 135. Na verdade, está o ano exato. Só que pelo calendário hebraico e calendário gregoriano, as datas se cruzam, por isso a datação está no meio. Mas esse é o etrog, entenderam? Nas moedas dos judeus de 2000 anos atrás aparecia o etrog. Ou seja, não é uma fruta desconhecida que inventamos do nada. É uma fruta que é mencionada. A Torá é uma fruta que está em moedas judaicas antigas, na verdade, está em textos históricos, como por exemplo Flávio Josefo. Aqui eu mostro onde Flávio Josefo fala sobre o etrog em antiguidades judaicas. É um livro que, na verdade, ele não escreve etrog, literalmente como etrog, mas sim sidra, porém está em antiguidades judaicas. Livro 13. Vou contar essa história porque é interessante. Houve um rei em Israel que era da dinastia Hasmoneia
era um rei mau, muito cruel. Matou muitos judeus, um desgraçado impiedoso chamado Alexandre Yanai. Alexandre Yanai, em português, Alexandre Janeu. Ele perseguiu muitos judeus. Por isso a população não gostava de Alexandre Yanai, considerado um rei mau e cruel. Acontece que era a festa de Sucô. Naquela época havia o templo em Jerusalém, que com a ajuda de Hashem possamos reconstruir o terceiro templo em breve, mas o ponto é que naquela época era o segundo templo. Alexandre Yanai, o rei. Ele foi fazer o sacrifício da festa de Sucô, porque na festa de Sucô também há um sacrifício. E o que aconteceu foi que a população ficou tão furiosa ao ver um rei malvado tentando fazer um sacrifício. Alexandre Yanai era sacerdote e descendente de Arão, por isso podia realizar esse sacrifício. E a população ficou tão furiosa por ver um rei que está fazendo tantas maldades tentando fazer um sacrifício para Deus. E as pessoas ficaram indignadas e cada uma pegou, porque era a festa de Sucó. Todos tinham etrogue e as pessoas começaram a jogar os etrogim, no plural, começaram a jogar os etrogim em Alexandre Yanai e começaram a cair etrogim nele e quase o lincharam com etrogim. Ele teve que fugir. Imaginem, isso aqui, toquem, isso é como uma pedra, senhores, isso é duríssimo. Imaginem etrogim, eu vendo Alexandre Yanai, então ele teve que fugir. E esse relato é trazido por Flávio Joséfo. Vou ler para vocês. Porque em uma festa que se celebrava naquela época, que é Sucó, quando Alexandre Yanai, esse rei, estava sobre o altar e ia sacrificar, Alexandre Janeu foi alvo do povo, que protestou jogando etrogue, o cidro, como está registrado, que eles tinham então em suas mãos, porque a lei judaica determinava que na festa de Sucô todos tivessem ramos de palmeira e etrogue. O que já relatamos em outra parte. Aqui, Flávio Joséfo traz essa história que começou assim. Também é mencionada na literatura judaica. Bem, Flávio Joséfo era judeu, um judeu traidor, mas judeu, que dizem que jogaram etrogim em Alexandre Janeu. E diz que Flávio Joséfo já mencionou isso em outra parte. Na verdade, sim. No livro 3 ele diz, mas no dia 15 do mesmo mês, que é o mês de Tishrei, que é o mês em que estamos. Quando a estação do ano se transforma em inverno, passamos de Mogita Tal para Mashiva Vohu Mogita Geshem, diz, a lei nos ordena construir cabanas, ou seja, açúcar em cada uma de nossas casas. Eu tenho minha açúcar aqui, ou seja, do lado de fora. Que levemos em nossa... mais texto. Que levemos em nossa mão um ramo de murta, de salgueiro, um ramo de palmeira, e além disso, o etrogue, o cidro. Ele diz, senhores, isso não é uma fruta desconhecida nem uma invenção do judaísmo. Ter esse limãozinho, que na verdade não é limão nem laranja, é outra fruta. Uma vez eu vi, sabem o quê? Tem muitas pessoas que se disfarçam de judeus nas redes sociais. Uma vez eu vi um desses rabinos que nem é judeu, pois lá, acho que na Colômbia, postando um vídeo dizendo, já é a festa de Sucó, e nós já vamos fazer a festa de Sucô com o meu etrogue. E colocou uma laranja. Diz, não, está escrito, é uma laranja, um cítrico, então tanto faz. Senhores, laranja não é etrogue, certo? Só para que vocês saibam. Vou mostrar para vocês uma fonte muito antiga, que é o Targum Onkelos. O que é o Targum Onkelos? É uma tradução da Torá para o aramaico. Essa tradução, segundo os estudiosos, é do início do século II. E não só isso. Quem fez essa tradução se chamou Onkelos. Onkelos, de acordo com muitos estudiosos, é o mesmo, Áquila de Sinop. Áquila de Sinop é um tradutor que traduziu textos bíblicos para o grego. E estima-se que esse mesmo personagem é Onkelos, porque as biografias coincidem, as coisas que fizeram coincidem, o período histórico coincide. Então chegou-se à conclusão de que Áquila é o mesmo Onkelos. Essa é uma tradução antiga da Torá em aramaico. E como ele coloca? Sim. O que levarão para si? Sim, traduzir. Esta é a tradução em aramaico. São letras como em hebraico, mas é aramaico. Que na verdade é o contrário. São letras aramaicas. Mas tanto faz. Vou pegar para vocês no primeiro dia. Fruto da árvore de etrogim em aramaico, os plurais são com sofitivel, o labim, veadazim, veagabim.
Então, aqui quando coloca uma árvore tornando-se bonita, ele não coloca a árvore bonita, mas sim coloca uma árvore de etrog. É a tradução que fez Onkelos, ou seja, nós sabemos por isso e por muitas outras razões. Como vocês podem ver, o etrog é uma fruta muito antiga no povo judeu. Mas porque Onkelos traduziu a palavra fruto, por que ele não traduziu literalmente como fruto de árvore bonita? Por que ele não traduziu literalmente como bonita? Pois, na verdade, ele fez isso sim. Vou mostrar a etimologia e a raiz da palavra etrog. Aleph Resh, que mel, que isso vem do aramaico, é o que se estima que veio através do persa, ou seja, a palavra é em aramaico. Chegou por meio do persa e assim chegou ao hebraico. O que diz Mirajeg Lemegese? Isto é uma tradução para o aramaico de Gênesis 2 também não trouxe, mas está também em Êxodo, também em Salmos, também em Deuteronômio, a palavra quando desejável, em aramaico. Quando alguém deseja algo, quando alguém quer algo, quando alguém tem vontade de algo, isso se diz. Essa é a mesma raiz de Aleph, Resh, Gimel, Sin, Mergag, ou Mergeg, ou Mitrageg. Há muitas formas de se colocar. Então, etimologicamente, é a raiz de quando alguém quer algo, quando alguém deseja algo, quando alguém tem desejo. Sim, o Taval Gemdas, em hebraico, isso em aramaico se diz Mitrageg ou Mergeg. Então é a mesma raiz. Essa explicação etimológica não é minha, é de Nachmanides em seu Perush. Vaikar 23. Então isso é muito importante de saber, porque agora vou entrar no tema do fruto proibido. O que é esse fruto proibido? Olha, senhores, vou dizer algo muito sincero com vocês. As pessoas, quando leem os textos da Torá, leem como se estivessem lendo Condorito, sabe? Como se estivessem lendo Condorito, abrem a Bíblia e... Bem, senhores, não é assim. Quando as pessoas imaginam o relato, imaginam literalmente Adam, certo? Tipo assim, nu com uma folhinha, como nos filmes, andando por um jardim assim, com os animais, conversando com ele, e o leão se aproxima dele. E por favor, senhores, não simplifiquem de forma tão infantil o relato da Torá. Ele não quer que vocês imaginem isso como uma caricatura de Hollywood do que seria a definição de paraíso na mentalidade mais simplista. Não é isso? O relato de Bereshit, da serpente, de Adão, tudo isso é algo extremamente profundo, Também existe o Peru do Baal Sulam, sobre a serpente, quem ela é, o diabo, Satanás. Não, na verdade, a própria Kabbalah menciona que é o próprio homem, o ser humano, é a serpente. Esse é um relato profundo, não? Então, ao que quero chegar é o seguinte. Quero mostrar para vocês um Midrash. Só um segundo, tem um alarme que quero desligar, pronto. Vou mostrar um Midrash para vocês. Isso está aqui em Bereshit Rabbah, capítulo 20, etc. Eles explicam em Gênesis 3,17, onde Deus pergunta a Adão, você comeu da árvore? E Vato Jalminaetz significa isso. Isso apoia o que disse Rabiaba, da cidade de Acre, era um etrog. Como assim? Não vou explicar para vocês, Midrash. É muito interessante e, lendo em hebraico, faz muito sentido. O problema das traduções para o espanhol é a perda de essência. Mas aqui está o versículo em hebraico de Gênesis 3,17 e sua tradução. Diz, porque você ouviu a sua mulher, etc., e comeu da árvore que eu te disse para não comer dela? De fato, assim também está traduzido, certo? Que você comeu da árvore da qual eu te ordenei, dizendo, não comerás dela. Senhores, há algo interessante aqui, por favor, reflitam comigo. Diz que você comeu da árvore, não diz que você comeu do fruto. Não diz que Deus está reclamando com Adão, porque você comeu do fruto proibido. Isso não diz a Torá, não diz. Diz que comeu da árvore. Comeu da árvore, como assim? Pegou um galho, comeu o tronco, como assim comeu da árvore? Comeu. Então, a explicação de Ejalmin Aetz é o que explica o Midrash. Que como o etrog tem uma característica muito louca, e é que a árvore do etrog tem o mesmo sabor do etrog. Se vocês pegarem um ramo do etrog, ele tem o mesmo sabor do etrog. Essa é uma característica muito única, né? Muito rara.
Vocês não vão pegar um fruto, sei lá, um ramo de uma videira, e ele vai ter gosto de uva. Isso não vai acontecer. Com o etrog isso acontece, porque a árvore tem o mesmo sabor do etrog. É algo muito louco, etc. O que você quer dizer com isso? Esse era o ponto que eu queria chegar. Qual o ensinamento disso? O que Adão fez? E vamos retomar todas as ideias. Se a palavra etrog significa desejo, como o desejo, sim, como quando alguém deseja algo e é o fruto proibido, o que tudo isso significa? Que o erro de Adão foi que ele colocou seu desejo acima da sua razão. É isso que o Midrash se refere. É isso que também os textos da Kabbalah se referem. É isso que Nachmanides traz. Na verdade, ele também explica isso textualmente, assim como estou explicando. O que Adão fez ao comer o fruto proibido, e é por isso que o etrog é o fruto proibido. Falei que há 5 opiniões do Maloquete, mas aqui ele menciona. O quê? O fruto desejável? Sim, é Adão, é um fruto desejável no sentido de que tem um cheiro bom, tem um sabor bom. Quando se faz geleia com ele, eu não sei. Mas a geleia de etrog é saborosa e a fruta é bonita. Então, senhores, tudo isso é porque Adão é o ser humano, a humanidade, certo? Homem e mulher, ou seja, toda a humanidade, certo? As mulheres também fazem parte de Adão, só para esclarecer. Mas o ser humano, ao colocar seu desejo acima da razão, está caindo. Essa é a queda do ser humano, do paraíso. Isso é o que o leva à degradação desse status ideal, certo? O paraíso seria uma forma ideal do mundo, é isso? Mas é algo muito mais profundo. Tentei resumir em 2 linhas, mas esse é o ponto. Quando o ser humano, nós não fazemos um exercício mental, mas sim nos deixamos levar pela emoção. Sim? Tive uma revelação? Ou não é que é nacional? O nacionalismo me inspira pela minha emoção nacional. Ou me atrai tal coisa, ou me deixo levar porque meu corpo sente necessidade de comer, ou de ter ou de fazer uma ação negativa, ou de quando o ser humano se deixa levar sem aplicar isso, senhores. Deus nos deu um cérebro, lembro a vocês. Não é um enfeite, é para que apliquemos exercícios mentais, certo? E não nos deixemos levar simplesmente por tenho fé. Senhores, a fé não faz sentido se não vier acompanhada da razão. É o conceito de emuná. A emuná é um processo intelectual pelo qual se chega a outra gama de processos, que são os emocionais, os, digamos, espirituais, etc. Então, a razão é um componente muito importante na visão judaica. Isso é o que faz o homem cair. O homem é a humanidade. Quando a humanidade, nós, me refiro a todas as nações do mundo, nós. O ser humano coloca acima a emoção, os desejos, o que eu gosto, etc., sem compreender a fundo, como este exercício mental. Por isso, na minha página, eu sempre... Qual é o logo da minha página? Não o logo, mas o slogan da minha página. Qual é? Não caiam em conversa fiada, ou seja, usem o raciocínio para não serem enganados. Esse é todo o ponto aqui. Então, Bezrat Hashem, esse é o ponto que eu queria dizer para vocês. O etrog é chamado fruto proibido justamente por transmitir essa mensagem. Parêntese. O etrog é comparado na nossa tradição com o cérebro. É outro dado curioso e é justamente uma das tantas razões. Também é comparado a quem o compare também com o coração e o cérebro juntos, porque o coração, parêntese, também não se confundam. O judaísmo não é somente. Sejam racionalistas e não tenham fé. Não é isso. Também é preciso ter emuná, também é preciso ter fé, também é preciso ser espirituais, também é preciso saber dominar os desejos. Esse é o ponto aqui. Não é só razão e fim, mas sim um conjunto de tudo. Mas o que acontece é que quando a humanidade perde a parte da razão, é aí que a humanidade cai do paraíso. Esse é o ponto, e é por isso que fomos expulsos do paraíso. Então, que o Mashiach venha logo, para que possamos voltar a esse status de um mundo como o do Éden, do paraíso, e que sejam alegrias, que com a ajuda de Hashem, possamos reconstruir o 3º templo e celebrar Sukkot como deve ser. Envio alegrias e saudações a todos vocês.